No início de tudo, o caos tomava conta do universo. E neste ambiente caótico, a partir de uma massa primordial, os deuses criaram o céu e a terra. Estes espíritos divinos, percebendo que o mundo estava vazio, deram origem a duas novas divindades. Esta incrível dupla de deuses ficou conhecida como Izanagi e Izanami. O casal divino tinha como missão preencher o mundo e dar condições para que fosse criado tudo que futuramente existiria. Izanagi e Izanami receberam uma lança divina das mãos dos kamis primordiais. Este artefato era adornado com joias preciosas e possuía poderes incríveis. Fazendo uso deste instrumento, eles foram até a Ponte Celestial, onde criaram a sagrada ilha de Onogoro. Os dois deuses trabalhavam em extrema harmonia e, devido a tal proximidade, acabaram se apaixonando. A deusa Izanami convidou seu marido para que se unissem e assim gerassem uma nobre descendência, e Izanagi aceitou o convite. Mas desta união nasceram criaturas deformadas, já que o ritual de união do casal divino foi desvirtuado, pois não era papel da divindade feminina tomar iniciativa da união. O casal então decidiu unir-se novamente, mas desta vez Izanagi assumiu a iniciativa e convidou a deusa para realizar o ritual de união. Izanagi e Izanami deram origem a uma nova geração de deuses e logo depois criaram as demais ilhas do arquipélago japonês. Mas uma tragédia abateu-se sobre o casal divino. Izanagi estava novamente grávida, mas algo parecia não estar correndo bem. Izanami faleceu após dar à luz a Kagutsuchi, conhecido como o deus do fogo, e por isso teve que partir para o Yomi, o mundo dos mortos. Após a partida de Izanami, o coração de Izanagi foi tomado pela tristeza. O marido da deusa não aceitou tal destino e partiu para trazê-la de volta do submundo. O Yomi era um lugar impuro e tomado pela corrupção, e também estava repleto de Oni e criaturas corruptas. O deus encontrou sua amada em um canto que estava tomado pela escuridão e desejava trazê-la consigo. Mas quando Izanagi iluminou Izanami, ficou horrorizado com o que viu. A deusa já se encontrava em avançado processo de decomposição. Sua pureza divina havia sido destruída pela podridão. Izanami havia se alimentado dos frutos do submundo e por isso seu vínculo com Yomi era indissolúvel. Izanagi, horrorizado, repudiou Izanami. Furiosa, ela fez com que monstros perseguissem o deus. Tudo o que Izanagi queria era sair correndo do mundo dos mortos. Após sua fuga, ele bloqueou a saída do submundo com uma grande rocha, prendendo Izanami para sempre no Yomi. A visita de Izanagi ao mundo dos mortos o fez se sentir imundo. Por isso, ele precisava se purificar. O deus começou a tomar um banho ritualístico. E durante este banho, o deus deu origem a diversas divindades e seres espirituais, como os kamis e yokais. Mesmo purificado, o deus continuava a chorar pela perda de sua esposa. Os olhos do deus ardiam de tristeza, e por entre as lágrimas do olho esquerdo de Izanagi emergiu Amaterasu, a mais radiante divindade que um dia já existiu. Seu brilho iluminava tudo à sua volta. Já do olho direito de Izanagi surgiu outra esplêndida divindade. Seu nome era Tsukuyomi, que apesar de não ter um brilho tão forte quanto o de sua irmã, possuía uma luminosidade encantadora. Por fim, escorrendo do nariz de Izanami, surgiu o agitado e indomável Susanoo. O deus criador, ao contemplar seus 3 últimos filhos,
ficou orgulhoso do que havia criado e o chamou de as 3 nobres crianças. E este poderoso trio de deuses deixaria sua marca na mítica história do Japão. Izanagi havia dado origem a 3 novas divindades, que ficariam conhecidas como as 3 nobres crianças. Estes eram Tsukuyomi, Amaterasu e Susanoo. Tsukuyomi e Amaterasu eram muito próximos e estavam frequentemente juntos. Amaterasu representava o Sol e Tsukuyomi a Lua. Nestes momentos em que estavam juntos, ao se olhar para o céu, era possível ver o Sol e a Lua brilhando juntos no céu. Não havia distinção entre o dia e a noite. A gloriosa deusa Amaterasu foi convidada por Ukimoshi, a deusa dos elementos, para um evento onde lhe seria servido um grande banquete. Mas Amaterasu não poderia comparecer, e por isso pediu para que seu irmão Tsukuyomi a representasse no banquete. O deus lunar se deparou com uma farta mesa cheia dos mais diversos alimentos. A deusa Ukimoshi surgia de trás de uma rocha, trazendo mais e mais tipos de guloseimas. Tsukuyomi indagava-se de onde surgiam estes alimentos, já que logo depois que a deusa se escondia de trás da rocha com a bandeja vazia, rapidamente surgia do outro lado com a bandeja cheia de alimentos. Curioso, o deus resolveu espiar o que acontecia de trás daquela pedra, e o que viu deixou-o chocado. Ukimoshi vomitava o arroz que iria servir, de suas orelhas tirava verduras e raízes, de seu nariz escorria leite, e de outros buracos mais indignos também brotavam outros tipos de alimento. Tsukuyomi ficou enojado e ofendido com tão grotesca cena, e por isso esquartejou a deusa dos alimentos. Seus pedaços foram arremessados do céu, e nas terras onde eles caíam, passaram a nascer os mais diversos tipos de vegetais. Amaterasu ficou furiosa ao saber da violência cometida por seu irmão, enquanto ele a representava. A deusa solar expulsou seu irmão para o outro lado do mundo. E a partir deste dia, dificilmente eles foram vistos juntos no céu. E assim, onde Tsukuyomi estava, Amaterasu não estava, dando origem ao dia e à noite. Izanagi, o deus criador, achava que sua missão de preencher o mundo estava finalmente cumprida. Mas antes de partir para a alta planície celestial, ele entregou à sua filha Amaterasu um belíssimo colar repleto de joias místicas. A partir deste momento, ela reinaria sobre os céus durante o dia, iluminaria todo o mundo. Tsukuyomi tomaria conta da noite, e como divindade lunar, ele regeria a noite e as marés. Já o impetuoso Susanoo foi entregue o domínio dos mares e das tempestades. Os deuses reconheceram o quão gloriosa era a deusa Amaterasu, e por isso ela foi aclamada como a nova senhora das planícies celestiais, e assim estaria acima dos demais deuses. Mas Susanoo revoltou-se ao ver sua irmã nomeada a mais importante figura divina. Descontente, ele começou a criar diversos problemas. Fez rios secarem, e as verdejantes vegetações das montanhas sagradas começaram a secar e morrer. Izanagi, ao ver o caos que seu filho estava gerando, perguntou por que ele estava agindo daquela forma. Susanoo revelou quão frustrado estava por não ter recebido um papel tão importante quanto o de sua irmã, e que por isso não desejava mais permanecer neste mundo. Preferia partir para o reino dos mortos e ficar ao lado de Izanami. Izanagi ficou furioso ao ouvir que seu filho preferia viver no nefasto submundo. O deus expulsou seu filho e disse para que ele nunca mais retornasse. Antes de partir para o Yomi, Susanoo desejava fazer uma última visita à sua irmã. Em sua morada celestial, Amaterasu ouviu o som de trovões
e percebeu a aproximação de uma tempestade. Ela sabia que só poderia ser seu impetuoso irmão e que ele provavelmente desejasse tomar seu lugar. Amaterasu amarrou seus cabelos em 2 grandes cachos e entrou em posição de batalha. Ao chegar, Susanoo ficou espantado com a postura de Amaterasu, que parecia imponente e poderosa. Sua irmã questionou o motivo da visita e Susanoo lhe garantiu que não tinha más intenções. Mas Amaterasu ainda desconfiava do irmão. Para provar que falava a verdade e que suas intenções eram puras, Susanoo entregou a ela sua espada. Os deuses irmãos decidiram competir em uma disputa criativa. Amaterasu quebrou a espada de Susanoo em 3 pedaços e a partir destes pedaços criou 3 divindades femininas. Já Susanoo usou as contas das joias de Amaterasu para criar 5 divindades masculinas. O deus impetuoso comemorava sua vitória contra a grande deusa, já que ele havia criado mais divindades. Mas a esperta Amaterasu contestou a vitória de seu irmão, pois ele havia criado vida a partir das joias da deusa. Portanto, as 5 divindades, na verdade, eram filhos da divindade luminosa, e as 3 divindades femininas, nascidas da espada de Susanoo, seriam filhas de seu irmão. Sendo assim, ela na verdade seria vencedora da disputa. Susanoo ficou indignado com a interpretação de sua irmã, e por isso começou a vandalizar os domínios da deusa solar. O deus tempestuoso começou a fazer todo tipo de travessura, destruindo os campos sagrados de arroz. Ele entrou no palácio de sua irmã e fez uma grande desordem e uma enorme imundície. Mas o pior ainda estava por vir. Nos domínios de Amaterasu havia um edifício, no qual as tecelãs sagradas teciam as roupas e os mantos dos deuses. Susanoo desejava assustar as tecelãs e por isso abriu um buraco no telhado da sala das tecelãs e fez cair do céu um dos pôneis sagrados de Amaterasu. O susto das tecelãs foi tamanho que uma delas acabou acidentando-se e falecendo. Amaterasu, ao ver seus campos destruídos, seu palácio emporcalhado e principalmente por ter perdido uma de suas amadas tecelãs, foi tomada por uma enorme tristeza. A deusa luminosa abandonou suas tarefas, entrou em uma caverna e bloqueou a entrada com uma enorme pedra. A noite tomou conta dos céus e a luz do sol não mais surgia. Tanto a planície celestial como a terra dos homens foram tomadas pelas trevas e teve início o primeiro inverno. Os demais deuses viram o mundo murchar à sua volta. A vegetação perdeu seu vigor, os animais começaram a perecer e os espíritos malignos estavam à solta. As divindades sabiam que algo precisava ser feito para tirar Amaterasu de sua caverna. Eles tentaram convencê-la, mas ela estava irredutível. O sábio deus Omorriquein percebeu que não conseguiriam tirá-la de lá pela persuasão, mas poderiam conseguir por meio da astúcia. Um espelho sagrado foi confeccionado pelo grande ferreiro celestial, e uma festa foi preparada para acontecer na frente da entrada da caverna onde Amaterasu se escondia. Eles plantaram Sasaki, a árvore sagrada de 500 ramos, logo à frente da saída da caverna, e nela penduraram o belíssimo espelho. De dentro da caverna, Amaterasu ouviu um galo cantar, mas ela pensou como aquilo poderia ser possível, já que o mundo estava tomado pela escuridão. Logo depois, ela escutou o som de tambores e constatou que parecia haver uma festa lá fora. A deusa não estava enganada. Do lado de fora, diversos deuses se reuniam e assistiam a deusa Manozumi dançar. A deusa dançarina insinuava um striptease, levando os deuses ao delírio. Eles reagiam com altas gargalhadas. Amaterasu estava curiosa e perguntava-se como eles poderiam estar tão felizes.
ela decidiu abrir um pouco a entrada da caverna para espiar o que estava acontecendo. Para sua surpresa, os deuses pareciam ter encontrado uma nova deusa da luz para adorar. Ela parecia tão bela que Amaterasu decidiu sair da caverna para vê-la de perto. Ao sair de seu esconderijo, Amaterasu trouxe a luz de volta ao mundo. As trevas foram afastadas, os seres malignos se esconderam e a alegria tomou conta do mundo. O forte deus Tajikawawo empurrou a pedra de volta para seu lugar, impedindo que a deusa retornasse à caverna. Amaterasu enfim percebeu que aquela bela deusa luminosa tratava-se de seu próprio reflexo. E com isso, ela se deu conta de quão esplêndida e grandiosa ela era, e que não era certo privar o mundo de seu brilho. Os deuses festejaram o retorno da deusa, e o mundo foi tomado pela alegria. Mas estes mesmos deuses não esqueceram de que Susanoo era o verdadeiro culpado por tamanho aborrecimento. Como punição, eles lhe cortaram a barba e arrancaram suas unhas. Por fim, expulsaram-no da morada dos deuses. Susanoo encontrou refúgio na terra, próximo ao rio Ri, na região de Izumo. O deus da tempestade se sentia só, e por isso ele desceu o rio sobre 2 troncos, à procura de alguém naquele vasto mundo. Nas margens do rio, ele se deparou com um casal de anciões, acompanhados de uma belíssima donzela. Estes estavam muito tristes e choravam copiosamente. Susanoo desejava saber o motivo de tamanha tristeza, e o ancião explicou que um dia teve 8 filhas, mas todos os anos um enorme dragão surgia e lhe tomava uma de suas filhas como tributo. Agora só a última lhe restava, e a fera não demoraria a retornar para lhe tomar seu último tesouro. O deus ficou encantado com a beleza da filha do ancião e prometeu protegê-la, mas em troca ele pediu a mão da formosa jovem para ser sua esposa. Os pais da moça ficaram muito gratos e honrados e aceitaram o pedido de Susanoo. O deus agora tinha um enorme desafio pela frente, pois ele não enfrentaria uma criatura qualquer, mas sim o poderoso dragão Yamata no Yoroshi. Este era um gigantesco e poderoso dragão com 8 cabeças e 8 caudas. Até mesmo o poderoso deus da tempestade não seria páreo para o dragão se este tentasse medir forças com o monstro. Susanoo não se sentiu intimidado por tamanho desafio e elaborou uma estratégia para enfrentar a besta. Para proteger sua amada, Susanoo transformou a bela Kushinada em um pente e a colocou em sua cabeça, prendendo seu cabelo. A terra tremia enquanto o gigantesco dragão se aproximava para clamar seu tributo. A besta gritava, exigindo que lhe fosse apresentado seu sacrifício. Foi quando ele observou que um camponês enchia 8 barris com o mais puro saquê. O camponês disse ao dragão que aquela era uma oferenda à gloriosa criatura, que sempre conquistava tudo o que desejava. Lisonjeado, Yamata no Yoroshi aceitou a oferenda, e cada uma de suas cabeças consumiu um dos 8 barris de bebida. O dragão embriagou-se com a esplêndida bebida e foi tomado pelo sono. Aproveitando-se da vulnerabilidade da besta, Susanoo desfez-se de seu disfarce, sacou sua espada e atacou a criatura. Quando a besta acordou, ela já havia perdido uma de suas cabeças. Furioso, o dragão tentou devorar Susanoo. O deus da tempestade desviava de seus ataques e contra-atacava com raios e golpes de sua espada. Susanoo foi privando o dragão de suas cabeças, uma após a outra. Sem nenhuma de suas cabeças, o dragão estava derrotado, mas seu corpo ainda se debatia. Susanoo então desferiu um poderoso golpe na cauda do dragão. Foi quando sua poderosa espada se partiu. Dentro da cauda do monstro estava escondida uma espada sagrada de valor inestimável.
Seu nome era Kusanagi. Susanoo, reconhecendo o grande valor daquele artefato, soube exatamente o que fazer com ele. O deus das marés e tempestades foi ao encontro de Amaterasu. O deus ajoelhou-se perante a deusa solar e lhe ofereceu a gloriosa espada como um pedido de desculpa por todos os problemas que um dia ele havia causado. Amaterasu, que já era uma deusa inigualável, ficou ainda mais esplêndida ao portar a famosa espada Kusanagi. Susanoo partiu para reencontrar sua amada Kushinada, que agora era sua nova esposa. Eles construiriam um enorme palácio e juntos tiveram uma vasta e próspera descendência. Amaterasu também teve uma descendência gloriosa. Entre eles estavam os homens que conquistaram o Japão. Estes lutavam a favor do sol, e com o forte brilho da deusa em suas costas, os descendentes de Amaterasu subjugaram seus inimigos. Jimmu, o primeiro imperador do Japão, era descendente direto da deusa solar, e sob a proteção da deusa, a dinastia Yamato, fundada por Jimmu, guiaria o Japão rumo a uma história de glória, coragem e orgulho.